Olá minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia. Eu sei que eu dei uma sumidinha do YouTube tem umas semanas, mas eu tô gripadinha, então aproveito e já peço desculpa porque minha voz deve estar horrível. Ia ter o segundo vídeo, né, sobre mulheres, cultura e política, eu prometi, falei que ia sair na quarta-feira passada, não saiu, né, porque primeiro a Bia, minha editora, pegou Covid, depois eu fiquei com chance de Covid, depois eu vi que não era Covid, mas enfim. Ia ter, não teve, agora está tendo hoje, inclusive não na quarta-feira, provavelmente esse vídeo você estará vendo na sexta ou no sábado, já não sei mais. Mas enfim, é a segunda parte daquele vídeo, meio formato de aula, que eu tinha feito falando sobre o livro Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis, que foi publicado em 89 pela Random House, vocês lembram, né? E foi publicada aqui no Brasil pela Boitempo em 2017. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo, vá lá assistir antes de ver esse, mas também os assuntos aqui você pode assistir fora de ordem, não há problema. Mas eu vou linkar aqui no card e na descrição o primeiro vídeo para você poder ir lá assistir. E agora eu vou continuar, porque na primeira parte do primeiro vídeo eu falei sobre a parte 1 do livro e agora eu vou falar sobre a parte 2 e 3. Então vamos começar com a segunda parte, que é sobre questões internacionais. Dessa parte eu selecionei 3 textos que ela escreveu, todos bastante importantes e que não estão tão anacrônicos, que os acontecimentos podem aí ajudar a gente a entender a situação que a gente está hoje, né? Então o primeiro é Quando uma Mulher é uma Rocha, Reflexões sobre a Autobiografia de Winnie Mandela. Esse texto foi publicado na Vogue em 1985, né, sobre o livro que a Winnie Mandela tinha lançado. Parte da Minha Alma Foi com Ele, é o nome do livro dela. E pra você que tá assistindo Leia Preta Leia e que até hoje não sabia a origem do meu nome, o meu nome é Winnie por causa de Winnie Mandela. Então vai ser super esquisito eu falar de Winnie na terceira pessoa, mas enfim. A Angela, ela fez um texto falando de parte dele foi com ele, né? Parte da minha alma foi com ele, que foi um livro que foi produzido por meio de entrevistas, cartas e depoimentos, quando a Winnie Mandela tinha 49 anos, depois dela passar os últimos 20 anos aí em exílio, sendo presa, detida, prisão dentro de casa, enquanto o Nelson Mandela estava preso. Pra quem não sabe, Nelson Mandela ficou 28 anos preso, né, acusado de comunismo, crime, terrorismo, etc. Injustamente, foi prisioneiro político. E enquanto isso, ele, a esposa e as duas filhas, os 2 filhos que eles tiveram, viveram um inferno, né? Prisões, fugas, exílios, etc. E nisso, ela conta, né, dessas vivências dela. Então, em 85, o Nelson Mandela continuava preso, né, porque ele era líder do Congresso Nacional Africano da África do Sul, e eles falaram que ele poderia ser solto se ele saísse dessa organização. Como ele não quis, ele continuou, e se eu não me engano, o Nelson Mandela ficou preso até 1990. Não estou certa dessa informação, mas eu acho que foi. A Angela demonstrou grande admiração pela Winnie Mandela, elas têm uma diferença de 7, 8 anos, a Winnie já é falecida, né? E ela destacou como a história da figura da Winnie inspirou a sua própria luta desde quando ela era criança e vivia em Birmingham, a capital do Alabama, que era chamada nos Estados Unidos de Joanesburgo do Sul. Porque Joanesburgo é uma das capitais, se eu não me engano, a capital da África do Sul. E a situação no Alabama nos anos 80 e 60 era exatamente como a da África do Sul, aquela situação de apartheid, de extrema segregação entre negros e brancos. Na África do Sul isso valia para o país todo, que era o sistema do apartheid, e nos Estados do Sul, dos Estados Unidos, estava em voga as leis de Jim Crow, que também pregavam essa separação. E a Angela, ela passou 17 anos presa, já falei disso no podcast que eu falei sobre a vida dela, Angela Davis, uma biografia. Se você não conhece, por favor, escute esse episódio, eu vou colocar linkado aqui. Mas quando ela leu os escritos de Winnie, as experiências que a Winnie passou, inclusive ela ficou também 17 meses presa de uma única vez, ela começou a achar que a prisão dela era meio que 5 estrelas se comparado com a Winnie, né? O que ela escreveu?
Cada vez que sentia ratos e baratas rastejando pelo meu corpo, eu tremia de nojo, enquanto Winnie Mandela ficou cheia de alegria no dia que encontrou 2 formigas em sua cela vazia. Para ela, essas 2 criaturas vivas quebraram a atormentadora monotonia de 17 meses de confinamento solitário. E aí, durante o encarceramento da Angela, a Angela foi agredida, né, pelo ente estatal pelo menos uma vez. Já a Winnie foi estuprada e torturada muitas vezes que ela disse no livro que ela não conseguia de recordar tanto que uma das vezes que ela foi presa, ela ficou 5 dias sendo torturada, 5 dias e 5 noites. Isso aí, no filme que conta a história deles, inclusive é muito gráfico, foi um filme que me impactou muito nisso aí. Isso inclusive até justifica porque que a Winnie Mandela seguiu uma linha menos pacifista, até um pouco terrorista, por assim dizer, diferente do Nelson Mandela, por causa da brutalidade com a qual as pessoas que não tinham sido presas, né, estavam sendo tratadas. Mas a verdade, gente, é que essa comparação não é justa, porque de um jeito ou de outro as 2 foram vítimas do Estado, as 2 foram vítimas de prisões violentas, as 2 foram presas de forma injustiçada. Mas a Angela sente assim quase como se a estadia dela na prisão tivesse sido 5 estrelas, né? Na língua Xhosa, que é uma das línguas africanas faladas na África do Sul, o nome africano de Winnie Mandela, que é Nonzamo, o nome da Winnie na verdade é Winifred Nonzamo Mandela, né? Significa julgamento, uma pessoa que ao longo da vida passará por muitos julgamentos. Entre 62 e 85, né, 62 é da época que o marido dela foi preso, 85, ela ficou apenas 10 meses em liberdade. E esse restante do tempo ela passou na prisão, em confinamento solitário, respondendo acusações, passando por tribunais, em prisão domiciliar, né? E ela se envolveu com a política em 57, quando ela entrou para o Congresso Nacional Africano, e ela conheceu o Nelson Mandela, que já tinha sido casado, então a Winnie Mandela foi sua segunda esposa, e ela descreve que quando ela se casou com ele, ela sabia que ela tinha se casado com a luta, com a libertação do povo, porque ele já era ativista nessa época, né? Mas a vida de casados deles durou muito pouco, porque em 64 ele foi condenado à prisão perpétua, né, com os julgamentos dos líderes da CNA sobre a lei de supressão do comunismo, e após disso ela encontrou pouquíssimas vezes, inclusive os 2 filhos do casal, Azindzi e Zene. Eles conheceram o pai por meio das visitas na cela de prisão, muito esporadicamente, né, que era sempre monitorada com rigor. E apenas em maio de 84 foi que ela conseguiu ter acesso a ele pela primeira vez. Depois que ele foi solto, ele se tornou presidente, eles se divorciaram, enfim, uma série de questões. Mas a Angela, ela aproveita esse texto para trazer um panorama do apartheid e da luta anti-apartheid que estava acontecendo em 85. E o sistema do apartheid era assim, gente, 70% da população sul-africana era negra, isso era praticamente 19 milhões de pessoas. Só que elas não tinham praticamente nenhum direito, elas eram proibidas de votar, elas eram privadas de cidadania, e elas eram enviadas por umas terras chamadas de terra natal, que eram terras impróprias para cultivo, mas os brancos colocavam elas lá e falavam que aquela era tipo gueto onde eles podiam morar, né? E as chamadas terras brancas, que eram as terras nobres, cultiváveis, das cidades boas, que eram ocupadas pelos brancos, elas correspondiam a 87% do território do país. E ali as pessoas negras precisavam de um salvo-conduto para transitarem, elas eram empregadas domésticas, faxineiras, etc. Então, a Angela destacava o papel dos bancos e das corporações multinacionais dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos naquela época, o governo estava em amplo apoio ao governo sul-africano racista, né, do apartheid. Então as agências, os bancos meio que financiavam o apartheid. E durante muitos momentos do livro, a Angela traz uma ligação entre imperialismo e a opressão de minorias dentro de países do sul global. Como que isso está interligado? Muitas vezes sistemas opressores que a gente está vivendo no nosso país são financiados por países do norte capitalista, como o fato os Estados Unidos, que financiou várias das nossas ditaduras, que financiou guerras no Oriente Médio, que financiou guerras na África e que ajudava indiretamente ou diretamente a financiar o apartheid, né? Então ela fala muito da necessidade da gente fazer campanhas de desinvestimento. Naquele momento em que ela estava escrevendo isso, a luta anti-apartheid estava chegando num momento mais amplo e ela se tornou mundial, inclusive até aqui no Brasil chegou essa luta, né, para derrubar essa oligarquia branca. Então, ela defendeu, né, a leitura de Parte da Minha Alma Foi Com Ele, para as pessoas terem uma ideia do que estava acontecendo, inclusive no direito da Winnie Mandela poder defender a sua própria causa, poder justificar, inclusive, porque ela utilizou meios considerados
piores, né, do que o próprio Nelson Mandela, porque, por exemplo, o CNA, o Congresso Nacional Africano, ele se envolveu com resistência armada, então tem uma questão muito complicada da resistência violenta, enquanto muitas revoluções fazem resistência não violenta, como muitos dos protestos de direitos civis americanos eram não violentos. Só que o que a Winnie Mandela estava falando? Muitas vezes a gente está falando de crianças ou alunos secundaristas que estavam indo marchar e eram recebidos por cães e metralhadoras pela polícia, então esse povo era dizimado. E aí ela justifica porque ela imagina que para lutar pela liberdade as pessoas precisavam pegar em armas. Então a gente não pode realmente julgar. Eu sou de um movimento ambientalista de ação não violenta, mas a gente respeita aqueles movimentos que acham que precisam às vezes botar um fogo no pneu, fazer alguma coisa mais, digamos, depredatória, ecossabotagem, alguma coisa para lutar, porque a gente sabe que a nossa situação dentro de uma democracia, mesmo que a nossa democracia não seja lá essas coisas, né, ela às vezes é mais confortável do que pessoas que estão vivendo em outras situações, né? E aí a gente chega ao segundo tema que a gente vai falar, o segundo capítulo dessa parte, que é As Mulheres do Egito, uma perspectiva pessoal, que foi um texto que a Ângela foi convidada para publicar no Women a World Report, um relatório sobre mulheres no mundo, lançado em 85, porque de 75 a 85 foi a década dos direitos da mulher na ONU, e no final ela foi convidada para fazer uma viagem ao Egito, para ir lá escrever, né, sobre as mulheres do Egito. E aí a Ângela chega lá, ela já tinha visitado o Egito uma vez, ela volta lá antes de ir para a reunião de finalização da década da mulher da ONU, que aconteceria em Nairobi, no Quênia, né? No Egito ela foi recebida pelas ativistas da Associação de Solidariedade das Mulheres Árabes, que era uma associação muito recente, e a Ângela, ela meio que foi enviada para lá para escrever sobre sexualidade e sexo, a questão sexual das mulheres africanas, embora ela não tivesse muita noção do que seria, mas quando ela chegou lá, ela percebeu que para as mulheres associadas ali, haviam questões muito mais emergentes do que os problemas sexuais, como por exemplo, a questão da moradia. Só que as pessoas que patrocinaram a viagem da Ângela esperavam que ela se preocupasse com uma questão feminista que era bastante comum e estereotipada para as feministas ocidentais. Inclusive né? A gente que é feminista ocidental muitas vezes tem preconceitos muito grandes sobre situações que outras mulheres de outras culturas vivem. Essa situação basicamente era a questão da dimensão dos problemas relacionados à dimensão da busca sexual pela igualdade. Então, a pauta que eles esperavam que ela escrevesse foi sobre a mutilação genital feminina. Era muito comum em alguns países da África e do Oriente Médio que mulheres, crianças, na verdade meninas, tivessem o seu clitóris extraído, fossem mutiladas numa cerimônia horrorosa para que evitasse que elas tivessem qualquer prazer sexual. Isso era uma coisa que não era mais tão comum nos anos 80, eu imagino que hoje também não é, mas que pegava muito para as mulheres ocidentais, assim como o uso do véu. Mas o que acontecia? Esse era um debate que era muito fervilhante, né, nos ciclos internacionais, só que essas mulheres, essas feministas ocidentais, não estavam consultando as mulheres egípcias e as mulheres árabes em geral sobre se era realmente essa a pauta. A Ângela, ela estava familiarizada com essa dinâmica oculta de racismo que existe muito dentro do movimento progressista e que existia e existe até hoje dentro do movimento feminista, que muitas vezes escolhe pautas que ou são estereotipadas, são enviesadas, ou que não cobrem problemas de mulheres racializadas, mulheres da minoria, etc. Então ela foi para lá, sem saber muito bem do que seria o relatório, né? Mas qual era a questão que as feministas americanas enxergavam, né? Que no momento em que essa mutilação genital fosse proibida nos 20 e poucos países onde isso acontecia, automaticamente as mulheres alcançariam um estado de igualdade, sendo que não seria assim, a gente sabe que não é assim. Ou melhor, assim que essas feministas brancas decidissem o que era melhor para ela, né? Elas tinham certeza que a abolição da mutilação genital seria uma causa justa, mas elas esqueceram que mulheres de uma raça diferente, de uma cultura diferente, também são seres humanos e que podem ter direito de eximir suas próprias pautas e de repensar suas próprias questões. Então, a Ângela apontou como é que é raro que a gente que é de fora explore um quadro mais amplo, questione as pessoas que estão envolvidas ou deixem as pessoas falarem isso por si próprias antes da gente ousar fazer observações preconceituosas, autoritárias sobre a realidade de outra mulher.
Só que, e ela também apontou uma questão, ok, a mutilação genital feminina é um ato hediondo, horroroso, mas muitas das feministas que estavam apontando este ato grotesco, exótico, horroroso, fechavam os olhos para mutilações que mulheres ocidentais faziam e fazem até hoje em busca do padrão de beleza. A gente muitas vezes se mutila em busca do padrão de beleza. Não dá para dizer outro nome. A Ângela, enquanto ela esteve no Egito, ela foi recebida por essas mulheres e ela participou de um extenso itinerário que envolvia palestras, jantares, encontros formais, pequenos debates, e ela entrevistou individualmente uma série de intelectuais, médicas, ativistas que tinham ali, e também teve contato com estudantes e com mulheres que viviam no meio agrícola, que não eram mulheres de cidade. Então ela teve um amplo processo de encontrar mulheres de diferentes tipos no Egito. Só que ela percebeu que para as mulheres egípcias o problema da mutilação genital estava atrelado a um sistema muito mais profundo e que o ato de abolir a mutilação ou abolir o uso do véu, que eram duas questões extremamente importantes para as feministas ocidentais, era apenas a ponta de um iceberg. Então quando a Ângela chegou lá e acabou expondo qual era a intenção do texto que ela ia fazer, as ativistas árabes tiveram uma recepção incisiva e raivosa, né? Uma das grandes ativistas lá, a doutora Shahida Elbaz, que inclusive escrevia muito sobre a vivência da mulher árabe, ela disse que a campanha ocidental contra a circuncisão feminina havia criado a noção de que esse era o principal problema de opressão da mulher, né? Aí ela diz, as mulheres do Ocidente precisam saber que nós temos uma posição a respeito da preocupação delas com nossas questões e nossos problemas. Nós rejeitamos sua posição, sua atitude condescendente. Isso está associado a mecanismos inerentes ao colonialismo e ao sentimento delas de superioridade. Elas decidem quais problemas nós temos e como devemos enfrentá-los. Então a doutora está falando aqui de lugar de fala. Você tem que dar espaço para a pessoa que está vivendo aquela situação poder falar por si própria e apontar qual é o problema. A doutora Elbaz, ela em seus escritos, ela relatava problemas muito mais profundos, partindo de sua referência de suas pesquisas, que tinha uma questão relacionada à história da política sexual do Egito. E aí ela faz uma conexão que a Ângela aponta muito entre a emergência do imperialismo, do neo-imperialismo e do recrudescimento dos direitos das mulheres. Então ela vai dizer que antes do chamado governo Sadat, nos anos 60, né, especialmente antes do acordo de Camp David, que era uma política de portas abertas de troca entre o Egito e os Estados Unidos, as mulheres tinham muito mais liberdade. Depois acontece um processo de recrudescimento sobre aquele período de resposta a essa abertura comercial, tem um movimento de extremismo e as mulheres passam a perder seu direito. Isso aconteceu muito no Afeganistão durante o Talibã. O Afeganistão, nos anos 60, fazia parte ali indiretamente da União Soviética, né, era um país soviético, as mulheres tinham mais liberdade e depois o Talibã toma o controle e usa de uma interpretação extremista do Corão para aplicar sanções aos direitos de ir e vir das mulheres. E é exatamente o que a doutora diz. Então ela vai demonstrar que a mutilação, que o véu, isso não são coisas recentes, mas isso são pontas do iceberg para mostrar que o projeto delas era muito difícil. Então, quando a Ângela expôs para elas que o tema do capítulo que ela foi escolhida para escrever era mulheres e sexo no Egito, elas ficaram muito chocadas, porque elas falaram, cara, por que não foi, sei lá, mulheres e política, mulheres e intelectualidade, por que escolheram mulheres e sexo? E não no sentido de sexualidade, de práticas sexuais, mas no sentido de mutilação genital. Então, havia um ponto de vista quase chauvinista dos países capitalistas de enviarem uma ativista para escrever um texto que reduzia toda a problemática e toda a vivência de uma mulher árabe àquele ato horroroso de mutilação genital. E aquelas mulheres, elas não queriam ser pesquisadas, elas não queriam ser reduzidas a cobaias, naquela coisa de etnografia que se fazia antigamente, porque elas eram totalmente capazes de dizer quais eram seus problemas, mas elas precisavam que as feministas ocidentais lhes dessem espaço. Então, o que elas disseram para Ângela? Você prestaria um grande serviço à causa das mulheres do terceiro mundo se dissesse às pessoas que as mulheres do terceiro mundo se recusam a ser tratadas como objetos sexuais ou como experimentos sexuais. Nós queremos ser livres, nós queremos ser emancipadas, nós queremos ser iguais, mas de um ponto de vista econômico, não de um ponto de vista sexual. Isso não significava que aquelas mulheres
prezavam, né, a igualdade sexual. Pelo contrário, sugeria que uma contestação isolada da desigualdade social não resolvia problemas associados ao estado de dependência econômica das mulheres, que era realmente o grande problema. As mulheres não tinham autonomia, elas não tinham direito, elas não trabalhavam fora, elas não tinham como pagar suas contas. Então, esse era a questão que levava ao fato de elas não terem direito nenhum, muito menos independência sexual. E daí, para você mutilar uma criança, é um passo, já que você considera que aquela menina é sua propriedade, né? Só que muitas pessoas também argumentaram que a sexualidade não podia ser ignorada, inclusive porque suscitava uma certa angústia quando esse assunto era colocado. Então a doutora Nádia Atef disse a ela: o fato é, nós precisamos ser sensíveis à questão da sexualidade. Caso contrário, não teríamos discutido com tanto prazer e por tanto tempo, esquecendo totalmente de falar sobre outras questões. Em si mesma e por si mesma, essa é uma área delicada em nossa sociedade, e acho que temos de olhar para nós a fim de descobrir qual é a nossa responsabilidade ao nos expressarmos. Talvez seja realmente nosso dever escrever sobre isso. Talvez seja nosso dever começar a evidenciar nossa posição em fóruns e publicações do exterior. Se esse tema nos desagrada, falemos sobre isso abertamente. Por que nos desagrada? Então essa questão não era o problema da sexualidade, era de um grupo de ativistas americanas escolher uma ativista americana para escrever sobre o sexo na vida de mulheres egípcias, de mulheres do terceiro mundo, e não permitir que elas mesmas falassem sobre o assunto. A questão é, a opressão sexual, ela era muito ampla e ela resultava, por exemplo, na proibição da participação de eventos políticos, porque se mulheres quisessem se reunir depois do pôr do sol, elas não podiam, porque elas eram propriedade dos pais e dos maridos. Então não tinha como nem elas se reunirem, né? Então, enquanto as mulheres fossem vistas como propriedade sexual dos seus atuais e futuros maridos, elas não teriam capacidade nenhuma de produzir mudanças institucionais e estruturais no trabalho, e muito menos de acabar com a prática da mutilação genital. E também tinha uma questão muito interessante, que a Ângela, quando ela foi enviada para lá, ela foi enviada para ficar perto de um grupo de mulheres muito urbanas. A maioria das mulheres que ela entrevistou eram mulheres urbanas, relativamente instruídas ou muito instruídas, e depois de um tempo ela teve algum contato com algumas mulheres que viviam no campo, que era a maioria dessas mulheres, e ela percebeu que a vida dessas mulheres era muito distinta. E era nessa realidade onde se destacava a questão da mutilação feminina, em tribos, em aldeias, onde não tinha muita instrução, aonde não se tinha um entendimento das coisas, e onde as mulheres tinham muito menos autonomia do que as mulheres que viviam na capital. Mas ela enfatiza que a campanha exclusivamente para abolir a mutilação genital não seria suficiente, porque tem a questão do seguinte: naquele momento, apenas 10% das mulheres egípcias trabalhavam fora, a maioria delas era considerada pertencente ao marido. A mulher não podia trabalhar nem estudar contra a vontade do marido. 70% das mulheres egípcias eram analfabetas e viviam dentro de uma cultura de poligamia que não lhes dava direito ao divórcio. Se a mulher se divorciasse, ela ficava sem nada. Ela vivia sob a tutela total do marido e, antes disso, do pai. Então, era um problema que puxava o outro. A mutilação feminina, ela só poderia ser acessada quando as mulheres fossem integradas na força de trabalho, recebessem educação, recebessem poder de voto, porque nesse momento é que elas iam ter direito de escolha. Afinal de contas, se você faz uma campanha contra a mutilação feminina, mas os líderes, a força de trabalho, a força econômica, a força intelectual é toda masculina, será que esses homens vão realmente dar atenção nesse processo? Não, você precisa fazer com que essas mulheres se empoderem diante desse problema para depois o problema da mutilação genital poder acabar. Mas o que a Ângela chama mais atenção nesse texto é, primeiro, que a gente não deve tentar mediar o discurso de outra pessoa, a gente deve deixar que as pessoas, principalmente oprimidas, falem por si mesmas, nem partir nossas pesquisas e nossas experiências de vida em base de estereótipos, mas principalmente que a gente não deve achar que libertação sexual é igual a libertação feminina, porque foi exatamente o que aconteceu ali depois dos anos 60. Houve uma libertação sexual das mulheres com o advento da pílula, não sei mais o que, mas isso acaba sendo utilizado como ferramenta de exploração sexual das mulheres e também de justificar atos de opressão contra a mulher, porque agora, né, todo mundo é livre sexual. Na verdade, o que acontece é muito mais uma sexualização da mulher hoje em dia do que verdadeiramente uma liberdade feminina. Inclusive liberdade para dizer não e dizer que você não quer fazer sexo. Isso hoje na nossa cultura é
totalmente errado, né? Se nós estamos vivendo um momento de liberdade sexual, a mulher não pode dizer não, entendeu? Então ela fala disso, cuidado para não confundir as coisas. Libertação sexual não necessariamente significa libertação feminina. E o terceiro texto que eu peguei dessa segunda parte é Revolução e a Condição da Mulher, sobre escritos seletos da Clara Zetkin. A Ângela foi convidada em 84 para escrever o prefácio da edição de Select Writings, escritos seletos, né, da Clara Zetkin. A Clara Zetkin, ela foi uma grande pensadora e filósofa da virada do século XIX para o século XX. Ela era uma feminista e também pensadora marxista. Ela ajudou a elaborar muito, tanto da questão dos direitos dos trabalhadores, mas também dos conceitos centrais associados ao feminismo marxista, a percepção das feministas marxistas. Eu, inclusive, tenho uma ligação muito forte, até porque eu vou por uma linha muito de Bell Hooks e Angela Davis, que são feministas marxistas, né? E ela foi uma teórica pioneira sobre a condição da mulher na sociedade, mas da mulher trabalhadora na sociedade capitalista. Esse era um grande foco dela, falar sobre a opressão da mulher dentro da sociedade capitalista e também das diferenças, por exemplo, de classe em termos da opressão da mulher. Então, ela iluminou muito o caminho rumo ao pensamento de uma ordem social livre, da gente discutir as questões de classe dentro do feminismo e também de institucionalizar o poder, os direitos das mulheres dentro da supremacia masculina. Sempre tentava compreender o contexto da subjugação das mulheres do tempo dela dentro desse contexto de exploração de classe, né? E ela se tornou uma liderança comunista muito forte na época ali da Revolução Russa, 1917, mas ela também foi uma figura central antes disso, né, desde a virada do século, no Partido Social Democrata Alemão. Ela estava ali junto com a Rosa Luxemburgo, com o Karl Liebknecht. Foram grandes pináculos ali do início do social-democracia alemã, mas eles todos acabaram deixando o partido, né, social-democrata ali em 1915, por aí, quando a Alemanha resolveu entrar para a Primeira Guerra e o partido não apresentou uma postura firme contra a guerra, porque se você é um revolucionário, trabalhador, trabalhista, você também tem que ser pacifista. A gente que é progressista, você não pode ser a favor da guerra, sabe por quê? Uma coisa que a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo falava é que a guerra sempre afeta os pobres e a classe trabalhadora de forma desproporcional. É só você ver o que está acontecendo na Ucrânia agora. Quem são as maiores vítimas da guerra na Ucrânia, senão o povo? E eu sempre vou trazer aquele ditado budista, né? Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, né? É o povo que está sendo pisoteado. Então, eles se desligam no partido. Mas quando a gente fala de relação à sua luta pelos direitos da mulher e a sua condição de subalternidade dentro do capitalismo, o primeiro grande pensamento de Clara surge ainda em 1889. Ela está ali no Congresso Internacional da Classe Trabalhadora, então ela está falando para homens também, em Paris, e ela vai fazer um discurso com a ênfase na importância do trabalho feminino para a emancipação das mulheres. E aí ela vai falar tanto num contexto de classe burguesa, num contexto de classe média, mas também para a classe trabalhadora. Né? É uma coisa importante que a mulher tenha autonomia sobre o seu dinheiro, que ela tenha independência financeira, e ela fala que essa é a primeira condição, que a gente sabe até hoje que tem mulher rica aí que trabalha, doutoras, e que apanha do marido, né? Mas essa é uma condição. Fica mais difícil a mulher que tem autonomia ser vítima da supremacia, né? E principalmente porque ela acreditava que participar da força do trabalho, ela colocar a mulher dentro da esfera pública, ela tá na rua. Porque se entendia, né, na Alemanha, na Europa, da virada do século, que o lugar da mulher era dentro de casa. Isso aí não inclui tanto mulheres racializadas, etc., mas era isso. Era entender que o lugar da mulher era no espaço público por meio do trabalho, né? Então, nesse recorte de classe, ela achava que a mulher começava a se libertar a partir da sua participação na produção de economia, na conquista de independência financeira e na participação da decisão política. Então, era uma afirmação que desafiava a noção da época, que tinha uma ideia, os capitalistas da época, que se as mulheres entrassem na força de trabalho, isso ia de encontro ao interesse da classe trabalhadora, porque isso apenas aumentaria a competição e diminuiria os salários, porque como considerava que o ideal era a mulher ganhar muito menos do que o homem, então o trabalho da mulher custava muito menos. Então, na verdade, era uma competição injusta. Sim, assim as mulheres tinham que ficar em casa. Mas a Clara via a questão do lado oposto. Ela dizia:
o trabalho das mulheres fora de casa é uma necessidade, e isso ela está explicitando principalmente das mulheres da classe trabalhadora que precisam auxiliar seus maridos, né, a ter renda, que a tendência do trabalho feminino é ou reduzir a jornada de trabalho que cada indivíduo deve fornecer à sociedade, ou seja, se tem pais e mães, né, mulheres e homens trabalhando, então que a carga de trabalho seja menor. Ou aumentar a riqueza da sociedade. Então é isso, se tem mais gente trabalhando, mais riqueza, ou mais gente trabalhando com menos tempo. Então, não é o trabalho das mulheres propriamente dito, em competição com o trabalho dos homens, que reduz o salário. O que reduz o salário é a ultraexploração do trabalho feminino. E aí, claro, eles estão pagando a mulher uma miséria e pagando aos homens um pouco mais do que uma miséria. Então, a Clara vai frisar que não é culpa da mulher da classe trabalhadora essa competição, esse processo de exploração. O que era? Os responsáveis era a classe capitalista. E se o trabalho feminino estava sendo usado para provocar uma queda de salário dos homens, a solução não era proibir as mulheres de trabalhar, mas sim recrutar as mulheres trabalhadoras para se juntar aos seus companheiros homens dentro dos partidos políticos para lutar pela demolição do sistema de produção capitalista. Vocês sabem as velhas frases, né? Trabalhadores do mundo univos, trabalhadoras do mundo univos, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então era essa a lógica. E ela fez um importante apelo aos homens do Partido Social Democrata que compreendesse que era muito importante o envolvimento massivo das mulheres trabalhadoras nessa batalha pelo socialismo, porque a Clara pensava que a gente só ia conseguir, a Ângela também, né? A gente só ia conseguir a igualdade de gênero dentro do sistema socialista. O sistema capitalista, no que eu concordo, eu não vou concordar com a coisa do socialismo em si, mas eu concordo que o sistema capitalista é baseado e se sustenta em cima de desigualdades. Não dá para haver igualdade de gênero, nem de raça, nem de qualquer outra coisa dentro do sistema capitalista. A gente teria que procurar outro sistema. E a Clara Zetkin já estava falando isso há muito tempo. Você precisa ter uma mulher para fazer o serviço gratuito dentro de casa, para que o capitalismo pegue o trabalho não pago dessa mulher. Isso aí é Silvia Federici que fala, né? O que você chama de amor eu chamo de trabalho não remunerado, é isso. Você pega uma mulher que não está trabalhando fora e ao mesmo tempo está dentro de casa trabalhando de graça para sustentar as bases do capitalismo, e é assim que o capitalismo gera lucro. Então, para elas, os homens deveriam aceitar essas mulheres no Partido Social Alemão, social-democrata alemão, porque a participação das mulheres era indispensável na luta pelo socialismo e a vitória do socialismo seria indispensável para a luta da emancipação feminina. Em 1896, a Clara também vai reconhecer e trazer pela primeira vez a questão de diferença de classe dentro do movimento de mulheres, né? Quando ela afirmou que a igualdade das mulheres não poderia ser afirmada dentro de uma teoria homogênea, como muitas das feministas liberais faziam. Não dava para você superar ou ignorar a questão de classe. E a Ângela vai apontar que a mesma questão acontecia nos anos 80 e acontece até hoje, quando a gente tenta homogeneizar um movimento que não tem como ser homogêneo, porque a gente tem uma questão diferente para mulheres racializadas e para mulheres pobres. Então, assim, as estratégias de emancipação, como a Clara dizia, que valiam para a burguesia, também não seriam válidas também para mulheres proletárias ou racializadas. E o que é que ela escreveu? De uma classe a outra, da grande burguesia à classe média e da pequena burguesia ao proletariado, a estrutura de opressão das mulheres varia significativamente. Só que a Clara Zetkin, e a Ângela concorda nela, e aí eu não tenho base para poder contestar ou concordar, mas eu vou apenas relatar, que a ascensão do movimento de mulheres tem uma justificativa de ter acontecido dentro do contexto capitalista, né? Esse sistema de classe, ele foi criado no contexto do capitalismo. Então, apenas as mulheres de classes específicas associadas a esse modo de produção conseguiram desenvolver a necessidade histórica de emancipar. Eu particularmente não sei dizer, mas o que elas dizem é que antes disso, nas sociedades pré-capitalistas, elas eram severamente oprimidas, talvez mais oprimidas do que hoje, mas elas ainda não haviam se deparado com circunstâncias objetivas que permitissem que elas desenvolvessem uma consciência a respeito de sua repressão. Aí eu não sei se é capitalismo ou se é modernidade, né? Porque o movimento ali pela emancipação dos direitos femininos, ele vai começar, talvez eu esteja aí generalizando, mas ele começa mesmo com as proto-feministas do século XVIII e XIX, como a Mary Wollstonecraft, que vai se vincular
à Revolução Francesa e aos ideais libertários para construir essa pauta feminista. Então talvez a modernidade é que tenha aberto os olhos das mulheres para o ferramental que elas precisavam para se livrar dessa opressão, embora as mulheres tenham sempre sido oprimidas, né? Então o que a Clara diz? As transformações sociais que geraram a questão das mulheres modernas, ao destruir o antigo sistema econômico familiar que provia tanto os meios de subsistência como o sentido da vida à grande massa de mulheres durante o período pré-capitalista. Porque a Clara dizia assim, no período pré-capitalista havia opressão, mas, entre aspas, pelo menos, havia uma relação de opressão, de talvez afeto entre opressor e oprimida na relação do casamento, não sei, mas talvez havia. Mas agora o opressor é seu patrão, não tem relação nenhuma, é literalmente o opressor machista e capitalista em cima de você. Como eu disse, eu ainda não sei se eu concordo ou discordo, mas eu acho que sim, que talvez seja a luta anticapitalista que tenha demonstrado para as mulheres no século XVIII e XIX as lentes, os meios pelos quais elas poderiam perceber sua opressão e lutar contra ela. Então o que a Clara quer dizer? A questão da emancipação feminina só se apresentaria nas classes da sociedade que são produtos desse modo de produção. Então dentro de cada classe social, a mulher que está nessa classe é que poderia apontar o seu direito de emancipação dentro daquela classe. Lugar de fala, basicamente, né? Para as mulheres da alta burguesia, o que significava emancipação? O direito em poder dispor de propriedade privada de maneira independente e livre, ou seja, sem precisar de estar casada. A propriedade privada era dela. Para a média e baixa burguesia, onde as mulheres geralmente não tinham propriedade, a luta seria pela equidade de formação profissional, ou seja, direito de se educar e direito de trabalhar fora. E para as mulheres de classe trabalhadora, que já eram obrigadas a trabalhar fora, elas buscavam a libertação e emancipação dentro de outro viés. E qual era esse viés? Abre aspas. No que diz respeito às mulheres proletárias, é a necessidade do capitalismo de explorar e buscar incessantemente por força de trabalho barata que dá origem à questão das mulheres. A mulher proletária se insere na vida econômica a fim de ajudar o marido a ganhar a vida, mas o modo de produção capitalista a transformou em uma competidora injusta. Ela queria trazer prosperidade à sua família, mas em vez disso a miséria se abateu sobre ela. A mulher proletária conseguiu um emprego próprio, porque ela queria proporcionar uma vida mais radiante e prazerosa para suas crianças, mas em vez disso ela foi praticamente separada das suas crianças. Ela se igualou ao homem como trabalhadora, e em todos os lugares o trabalho da mulher apresentou os mesmos resultados de produção do trabalho do homem. E uma vez que a mulher constitui uma força de trabalho barata e acima de tudo submissa, os capitalistas multiplicaram as possibilidades de trabalho na indústria. Então era isso, as mulheres procuravam da classe trabalhadora um outro tipo de emancipação, que era trabalhar fora, que elas faziam, mas viver com dignidade, que o fruto do trabalho delas pudesse trazer dignidade para elas e a família. Então, esse era o ponto do escrito da Clara, né? A luta das mulheres no contexto de classe. As ativistas burguesas, elas se colocavam contra os homens de sua classe porque eles representavam o opressor dentro das suas próprias casas, né, no espaço doméstico. As ativistas proletárias precisavam se unir aos homens proletários para lutar contra a classe capitalista, que estava oprimindo esses homens também, né? E assim, uma das ideias mais interessantes da Clara é quando ela analisa a relação da campanha do sufrágio feminino e como a campanha pelo voto, né, o sufrágio, difere entre mulheres burguesas e mulheres da classe trabalhadora. Em 1906, a Clara afirma que as mulheres das classes médias, elas viam o sufrágio universal como um direito natural dentro de um processo político burguês e imutável. Essas mulheres, elas viam que elas tinham o direito de votar iguais aos homens da sua classe. Inclusive tinha uma galera dessa nos Estados Unidos, mulheres do sufrágio, que eram muito racistas e que ficaram pistola quando homens negros puderam ganhar o direito ao voto antes das mulheres brancas. Mas as mulheres proletárias, elas viam o voto como um direito social resultante da emergência do processo capitalista. Então, a luta pelo direito do voto, ela tinha uma dimensão distinta, né? Abre aspas. As mulheres da classe média realmente desejam conquistar uma reforma social porque pensam se tratar de uma medida que fortalecerá e apoiará o conjunto da sociedade de classe média. As mulheres trabalhadoras exigem o sufrágio não apenas para defender seus interesses econômicos e morais, mas desejam como uma ajuda contra a opressão de sua classe
pelos homens e estão particularmente ávidas por ele para auxiliar na luta contra a classe capitalista. Então não era apenas uma questão de um direito natural ao voto, era uma questão de usar o voto para modificar o sistema capitalista. E no fim das contas, por que o voto não era tão importante para as mulheres da classe trabalhadora como para as mulheres da burguesia? Porque o direito ao voto, assim como a questão da mutilação genital, que eu falei com vocês, não eliminava as diferenças entre classe e a opressão. Porque se fosse assim, os homens trabalhadores que podiam votar, da classe trabalhadora alemã que podiam votar, eles não seriam oprimidos. E os homens, os proletários, eram muito oprimidos, mesmo tendo direito ao voto. Ou seja, o voto não se convertia automaticamente em mudança social para aquela população. Até porque às vezes a classe trabalhadora nem tinha representação. Então a Ângela usa esse texto, usando os escritos de Clara e fazendo uma adaptação dos escritos da Clara Zetkin, para demonstrar o fato de que mulheres da classe trabalhadora, mulheres pobres e mulheres racializadas, elas vão confrontar o patriarcado de um modo interseccional muito mais complexo, porque está entranhado com a exploração de classe e com a opressão racista amarrada na opressão masculina. É uma hidra de 3 cabeças. A gente não, cortando uma cabeça, você não consegue. Cortando uma cabeça, nascem 2 no lugar. Você só consegue eliminar a hidra se você cortar as 3 cabeças de uma vez? Não sei. Não lembro da mitologia grega, mas enfim, são opressões que estão interligadas. A mulher branca de classe média, ela vai vivenciar a opressão de gênero, de uma forma sexista, né, mais isolada. Então, entre as suas iguais, por exemplo, entre os seus iguais, ela pode até considerar-se que ela ascendeu dentro do espaço onde ela está, a mulher burguesa branca, né? Mas a mulher que é de classe trabalhadora, racializada, pobre, ela vai ter opressões misturadas ali, embora a gente considere que dentro da interseccionalidade que essas opressões não são maiores umas que as outras. É uma tríade, né? Racismo, sexismo e classismo. E aí ela mostra que essas não são experiências subjetivas. O sofrimento dessas mulheres não são pautas identitárias, como a galera gosta de fazer. Não tem a ver apenas com o identitarismo, com a percepção subjetiva. Existe impacto na subjetividade, mas a opressão de uma mulher preta e da classe trabalhadora, ela é objetiva, entendeu? Tá na lei, tá na legislação, tá na forma como ela é encontrada, tá na legislação podre das mulheres da empregadas domésticas. Isso é visível, né? Aí ela também chama a atenção que a Clara, inclusive, foi uma pessoa antirracista, muito antes dessa expressão existir, quando teve lá nos anos 30 uma prisão dos chamados jovens de Scottsboro, em Alabama, que foram 9 jovens que foram presos injustamente, acusados falsamente por estuprarem 2 mulheres brancas. Depois uma dessas mulheres admitiu que era mentira, que era quase uma estratégia para colocar aqueles jovens ali para serem linchados. Eles foram condenados à pena de morte e a Clara fez uma campanha internacional em 32 para que esses jovens não fossem condenados. E por último, a Clara conclama o movimento internacional. E aí a Clara, como eu disse, além de tudo, ela era uma pacifista. Então ela enfatiza a importância da luta de classe, que essa luta seja contra a guerra, porque as guerras imperialistas, elas são sempre dirigidas à classe trabalhadora. Elas são manifestações totais do próprio capitalismo. E a pobre da Clara viveu 2 guerras, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E aí chegamos na parte 3, pessoal. Escolhi 2 textos muito interessantes. O primeiro é Imaginando o Futuro, que foi um discurso que a Ângela apresentou na graduação da Berkeley High School, ou seja, para meninos de ensino médio 83, e nesse discurso ela vai conclamar os formandos e formandas que sigam os ativistas do tempo da Ângela e imaginem um futuro mais humano, de justiça, igualdade e paz. E ela conclama que essa juventude seja uma juventude de luta, que ela não saia da escola e entre para o mercado de trabalho e esqueça da importância de lutar por um mundo melhor. A Ângela levanta que aqueles jovens, eles estavam chegando na vida adulta, né, saindo da escola, numa situação extremamente complexa no mundo, fim de Guerra Fria, recessão, apartheid no sul africano e também numa época de terror doméstico, porque foi durante os 2 mandatos do governo Reagan que houve um recrudescimento enorme da legislação, era um governo racista, super sexista. Então ela vai ali e enfatiza todas as questões que essas pessoas, esses meninos vão ver, e com base inclusive de uma possível guerra nuclear, né? Então ela faz um exercício de várias ideias, né,
que a gente deveria imaginar para o nosso futuro. Algumas dessas ideias já estão em pauta, né, principalmente países progressistas, outras a gente está muito longe. Então ela fala com eles: imagina uma jornada de trabalho semanal reduzida. Quer dizer, já está sendo até experimentado em alguns países nórdicos. Imagine você poder trabalhar menos, produzir mais e ter mais tempo para você. Porque a gente sabe que às vezes a gente trabalha demais no sistema capitalista. Imagine se todas as faculdades e universidades do país fossem gratuitas, né? Nos Estados Unidos isso ainda não é realidade. Aqui no Brasil a gente tem muita faculdade privada, mas a gente tem faculdades públicas e hoje a gente tem um SISU, que facilita o acesso de uma educação gratuita e barata para muitos alunos no país, mas ainda estamos longe, né, de conseguir fazer com que isso seja 100% dos alunos, né? Imagine se existissem medidas de ação afirmativa no mercado de trabalho e nas universidades para que a juventude racializada pudesse finalmente vencer um legado histórico de racismo. Isso aqui a gente já foi implementado há alguns anos, que foi o sistema de cotas, né? Imagine se mulheres jovens tivessem exatamente o mesmo direito que homens jovens. Isso é difícil de imaginar. Imagine, na verdade, um mundo sem sexismo, um mundo sem homofobia, um mundo sem racismo. Imaginem se vivêssemos em um mundo em que jovens pessoas com deficiência não fossem alvo de discriminação. Imaginem se vivêssemos num mundo sem pena de morte. O que ela diz é: a gente sempre precisa se envolver nesses exercícios de imaginação, mas sair da imaginação e partir para a luta. E aí ela diz: e devemos dizer, como o Dr. Martin Luther King disse há 20 anos, eu tenho um sonho. E por último, o último texto é um texto muito interessante chamado A Arte na Linha de Frente, Mandato para uma Cultura do Povo. Nesse é um artigo de 85 que ela escreveu, que ela demonstra como é importante que a cultura reflita a arte do povo e que a cultura feita pelo povo seja estimulada. E a Ângela traz um ponto de vista muito interessante, que é a arte como política. A arte, ela é muito política. Então o maior desafio dos artistas progressistas, segundo a Ângela, e dos ativistas políticos, seria como reconhecer de maneira coletiva o legado da cultura popular e de transmitir às massas, que têm sempre sido excluídas dos espaços sociais reservados à arte e à cultura. É questão de você democratizar o acesso à cultura e de você respeitar e estimular a cultura popular e não considerar a cultura popular como ruim, que é sempre o que a burguesia faz. A burguesia vai considerar tudo que é produzido pelo povo como ruim, né? Segundo Marx e Engels, a arte é uma forma de consciência social que tem potencial de despertar nas pessoas que são tocadas por essa arte um impulso transformativo e criativo. Então, a arte, se a gente passa a ver ela como política, ela é sensibilizadora e catalisadora. Ela pode juntar uma energia de emancipação na cabeça das pessoas. Então a Ângela, ela vai valorizar a arte que é progressista, política por natureza, e muito popular, que vai sempre contra aquela arte burguesa, que é a arte pela arte, que se autodefine como etérea, acima do bem e do mal, que vem da criatividade de um único indivíduo. Não, ela fala da arte como algo que pode ajudar as pessoas a se emanciparem, e ela usa como exemplo os spirituals, que eram aquelas músicas cantadas e feitas por escravizados negros nos Estados Unidos, que eram tanto ferramentas de demonstrar a situação de clamor que aquelas pessoas estavam vivendo, que eram muito difíceis de serem interpretados pelos senhores de escravos, né? Mas também eram ferramentas práticas, porque em muitos desses spirituals tinha códigos nas letras que ajudavam as pessoas a fugir ou a montar rebeliões contra os escravizadores, etc. Isso aconteceu muito aqui na ditadura, como quando cantores e artistas de MPB começaram a criar músicas que os milicos não entendiam, mas que trazia para os ativistas, para a população, uma nova força de ativismo. Então, o spiritual é um caso comprovado de uma consciência política autônoma, porque ele nasce dessas pessoas escravizadas, ele demonstra uma unidade naquele sentimento de que não estamos felizes, nós não estamos passivos diante da nossa situação de escravizado, e nós vamos utilizar a nossa arte, que se eu não me engano era a única arte que era deixada para os escravos, era a música, nós vamos utilizar essa arte para nos libertar, para nos rebelar. E aí nisso ela vai dizer, ela vai usar uma citação do Lenin, né? Que o Lenin diz que critica muito essa estética burguesa, né, da arte pela arte, e o Lenin diz que a arte, ela deve ser livre de censura, não só de censura policial, mas da própria censura capitalista, que diz que a arte tem que ser de determinado jeito. A arte, ela não tem que
partir só de um individualismo burguês, só da cabeça do artista, do senso estético do artista. Ela pode sim ser uma ferramenta para libertar e ajudar milhões de pessoas a se libertarem. Contudo, a gente sabe que a arte popular ela não é necessariamente progressista. Não necessariamente aquilo que é produzido para o povo e pelo povo necessariamente aponta um modelo progressista. Por isso que a Ângela fala que um dos fatores importantes na vida do artista progressista é que ele se una ao ativismo e às pessoas da massa, para que essa produção de arte ela realmente venha a impulsionar a emancipação popular. Né? Porque às vezes a arte popular ela imita a arte burguesa, ou imita um senso de ver, um modo de viver capitalista, né? E isso a Ângela diz que não é importante. Bom, gente, chegamos ao fim desses vídeos enormes que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, por favor, se vocês gostam desse modelo de vídeo e se vocês querem que eu faça mais. Trarei aqui com vocês, para vocês com certeza, com o maior prazer. Eu aqui embaixo coloquei o link para o livro Mulheres, Cultura e Política e para o Angela Davis, uma biografia, e talvez para o livro da Winnie Mandela, se eu achar uma edição aqui no Brasil, para vocês comprarem se vocês quiserem saber mais. Comentem se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam e sigam @LeiaPretaLeia nas outras redes. A gente tá tanto no Instagram quanto no TikTok em @LeiaPretaLeia. Os dois estarão disponíveis aqui na descrição. Era isso por hoje, beijos e até a próxima.